Tudo bem, pessoal? Vou dar um tempinho que o pessoal está entrando. Poxa, é difícil seguir esse bate-papo, né? Tipo, eu tenho muita tesão pelo que eu faço, mas a gente vai falar de tecnologia e Vale do Silício. Mas vai ser legal. Bom, o intuito aqui, na verdade, não é fazer uma palestra mais longa, é de uma forma breve compartilhar com vocês 5 coisas que eu aprendi numa época que eu estava numa região bem legal que chama Vale do Silício, que vocês podem levar para suas vidas e até conectar um pouquinho com cada um dos sonhos que vocês tenham. Então, eu fiz uma listinha. Primeiro, segundo e terceiro item da lista se conectam bastante e depois eu vou falar de 2 itens que parecem desconectos, mas também são grandes itens para você conseguir seguir adiante com os projetos que você tem. Eu passei 7 anos da minha vida nos Estados Unidos. Eu estudei lá e depois eu passei 4 anos numa região que se chama Vale do Silício. Algumas pessoas devem ter escutado já o Vale do Silício, mas eu quero explicar por que o Vale é o quê. O Vale é uma região ao norte da Califórnia, na qual diversas empresas floresceram. Então, Intel começou lá, Facebook começou lá, Google começou lá, Instagram começou lá, Twitter começou lá. Mas por quê? Né? Por que essas empresas estão lá e por que Apple está lá? Várias empresas que somam mais do que 2 vezes a Bolsa Brasileira estão naquela região. O que acontece lá? E daí tem algo histórico, que vai lá para 1849, que tem a ver com um jeito peculiar, um tipo peculiar de pessoas que fez da origem a esse ambiente. O que aconteceu em 1849? Começou a corrida pelo ouro nos Estados Unidos. E nessa corrida pelo ouro, imagina, você está numa ponta dos Estados Unidos, você tem que ir sem nenhum grande meio de transporte rápido para outra ponta, para ir atrás de ouro, que você não sabe se você vai achar de verdade. Então, quem foi? Quem foi participar da corrida pelo ouro? Aventureiro. Aventureiro maluco, que não tem noção, na verdade, que a probabilidade é baixíssima. Então, quem realmente colonizou aquela área eram pessoas extremamente aventureiras. Pessoas que não percebiam, às vezes, até o quão pequena era a probabilidade e iam atrás do risco, querendo ser aquela pessoa que era uma entre 1 milhão que ia encontrar o ouro. Claro, encontrar o ouro não é que nem começar a empresa. Começar uma empresa, você consegue entender algumas coisas e controlar algumas coisas. Mas, em alguns quesitos, tem um certo paralelo. Então, além de serem aventureiros, eram também pessoas extremamente diversas. Nessa época, já tinham pessoas de diversos outros lugares do mundo que tinham ido para os Estados Unidos. Então, a primeira mensagem que eu queria falar era sobre diversidade. O que fez o Vale do Silício ser o que ele era e virar um lugar que dava vazão para as pessoas não terem medo de ir atrás das coisas, era que foi colonizado por pessoas aventureiras e sem medo de arriscar. Então, algumas coisas que vocês queiram fazer na vida, vocês não vão ter a resposta para aquilo. E se você não tiver resposta para aquilo, só acontece 2 coisas. Ou você trava e não faz, com certeza. Ou você faz alguns testes menores e consegue, quem sabe, aprender com esses testes. Então, essa é a primeira coisa. Existe um certo estilo que você tem que ter consigo mesmo para conseguir não travar e dar uns passos adiante até quando você não tiver respostas. E isso já vai para o segundo ponto, que tem a ver com o método científico. Quando a gente pensa que a gente quer criar uma ideia ou fazer alguma coisa, algumas pessoas têm a visão de que, poxa, eu já sei, eu tive essa ideia genial e agora eu vou conseguir uma equipe genial, eu vou me trancar por meses e meses para fazer esse produto genial e depois de 6, 7 meses eu vou lançar no mercado e vou lá, todo mundo vai querer. Mas é raríssimo que isso acontece. A verdade é, qualquer ideia que você tiver de projeto, de produto, de serviço, não sobrevive ao primeiro contato com o mercado. Nunca é como você imaginou. Então, o que o Vale do Silício prega e é muito poderoso? Faça testes menores. Faça como o método científico fez. Se você tem uma ideia que não é fato, ela é uma opinião. Você tem que testar essa opinião. Como você testa da menor maneira possível? Fazendo um protótipo pequeno que te dê algumas informações para você ter um pouco mais de noção se você está indo na direção certa ou errada. Então, quando você vai lá no Vale do Silício e aprende um pouquinho sobre como eles vivem sem medo de arriscar, não porque foi um lugar onde aventureiros chegaram, mas porque eles aprenderam que se eles conseguirem fazer um teste de uma forma menor, não de uma forma megalomaníaca, esse teste menor vai te dar um pouquinho de informação para você fazer um testinho maior e depois um pouquinho maior, até que vira algo grande. Vou dar um exemplo para vocês quanto a isso. O Instagram, tá? Que é visto como uma história inacreditável, venderam em 2 anos de vida por $1 bilhão para o Facebook. Instagram, antes de ser Instagram, era uma empresa que chamava Bourbon. Ninguém sabe dessa história, porque a história dos vencedores é contada só pela parte dos acertos, né? A galera tira os erros da história.
E os erros são a parte mais legais, que mostra como é difícil de verdade as coisas. Mas, bom, Bourbon foi uma empresa que um dos fundadores do Instagram começou e não deu certo. O que era Bourbon? Era tipo um Instagram, mas para tudo. Você podia postar, na mesma hora que você postava foto, você já podia postar vídeo, você podia postar texto, você podia colocar um monte de coisa e era grande demais. Quando eles lançaram isso, não dava para testar um negócio que era grande demais. Quando eles lançaram a primeira versão do Instagram, eles decidiram, vai ser só para iPhone, a primeira versão vai ser só para iPhone, não vai funcionar na web e vai ser só foto. Na época você não podia nem editar o texto que você escreveu como descrição. E tá tudo bem. Porque o que era outra opção? Outra opção era ficar 3 anos fazendo um negócio gigante que talvez não gostassem. Então parece sutil a diferença, mas é muito sutil. É algo que faz a diferença entre conseguir tentar acertar em 1 mês e conseguir tentar acertar em 2 anos. E não é necessariamente porque você trabalhou por 2 anos você tem mais chance de acertar. Não é. Você pode estar indo o tempo todo no caminho errado, você pode estar até mais distante do certo 2 anos depois. Então essa foi a segunda coisa que eu levo muito comigo, que eu aprendi no Vale do Silício, e eu consigo aplicar para tudo que eu quero fazer na vida, não só para coisas tecnológicas, para tudo. Desde como contratar alguém antes de fazer algo mirabolante, fazer um teste de 3 meses, até como, por exemplo, quer começar a correr, não vai começar com uma meia maratona, começa com a volta no quarteirão lá que ela falou, né? Começa com a volta no quarteirão. Então é bem por aí. Então, primeira dica. Não é necessariamente ruim ser aventureiro. Segunda dica, testar coisas menores são muito importantes. E isso vem num terceiro momento que eu aprendi no Vale do Silício, que é sobre o erro. O Brasil tem algo que é o seguinte, você errou, você é um perdedor. E isso é péssimo, porque quer dizer que as pessoas têm medo de tentar. Porque se qualquer coisa que você tenta, você não sabe a resposta, você pode errar, você não quer ir para esse lado, porque quer dizer então que eu posso ser um perdedor. Só que imagina que você está sendo audacioso de fazer algo que ninguém nunca fez. Se você está sendo audacioso de fazer algo que ninguém nunca fez, que é por definição inovação, que é por definição algo que a gente admira, que é inovação, você não tem as respostas para aquilo. Se você tivesse, não seria inovação, você estaria copiando alguém. Então é probabilístico. Se você está sendo audacioso de tentar algo pela primeira vez, provavelmente vai ter algumas coisas aí no meio que você vai errar feio. Vai errar feio. Então, se a gente não tem um ambiente que valoriza aquela pessoa que consegue ser audaciosa, claro, que ela consiga testar menor, voltando para o segundo ponto, para não ser uma falha gigantesca que acabar com a vida dela, mas que depois ela mostre o que ela aprendeu, para que outros não errem e que ela não erre, isso tem que ser admirado. Lá no Vale do Silício, você tem 2 pessoas que querem começar uma empresa igual, mesma ideia, tá? Para quem a gente tende a valorizar a ideia, lá eles não ligam nada para a ideia, ligam para quem está por trás da ideia e o que vai fazer. Mas você pega 2 pessoas que têm a mesma ideia e uma pessoa faliu 3 empresas na vida. Mas essa pessoa consegue explicar o que aconteceu, como errou o timing, como ela tomou na cara com um funcionário que não era correto. Ela explica tudo o que ela aprendeu. E a outra pessoa nunca errou nada na vida, mas nunca fez nada na vida. Com certeza quem vai levantar o capital é a que errou 3 vezes. Porque ela já aprendeu, não vai fazer esses erros de novo. Aqui no Brasil a gente abomina o coitado que errou 3 vezes. Isso é complicado, né? O coitado pode ter sido audacioso. Claro, existe picaretas naquele momento? Existe. Mas tem gente muito do bem, que foi audaciosa, que aprendeu e aqui é visto como perdedor. Então, um ponto sobre erro. Erro faz parte do aprendizado. Você pode pegar qualquer história gigante, no Brasil inclusive. Quem aqui leu Sonho Grande? História muito famosa do Jorge Paulo Lemann, tá? Ontem ele foi, numa pesquisa de 67 mil jovens, está lá entre a lista dos 10 líderes que mais são admirados pelos jovens no global, está na lista com o Papa Francisco, com Obama. Bom, esse cara, o Jorge Paulo, que a gente tanto admira e eu admiro demais, ele faliu a empresa antes do Banco Garantia, e o próprio Banco Garantia vendeu em baixa. Então, assim, a gente tem mania de achar que as histórias são contadas são sucesso porque são contadas só pelo lado de sucesso. Eu acho que a gente vai ganhar muito mais quando a mídia começar a contar a história inteira. E você vê que o cara deu certo em 2 anos, mas porque 30 anos antes ele ficou dando errado lá. Aprendendo, tomando na cara e depois não errando. O 4º ponto que eu quero falar é sobre credibilidade, que é algo muito interessante que acontece lá no Vale, né? Eu cheguei lá depois da faculdade, eu não tinha credibilidade, né? Eu tinha que me provar com muitas coisas, mas o Vale tem algo peculiar que é muito interessante. Ele te dá credibilidade até que você faça perdê-la. Que é o contrário de muitos lugares, que tipo, você não tem credibilidade, tem que se matar para provar. Lá é o seguinte, eu confio em ti, até que você faça que eu perca essa confiança. E enquanto você mantém essa confiança, existe um mundo em que todo mundo quer se ajudar. É um negócio muito louco. Por exemplo, eu tenho um mentor lá no Vale que é um cara que me ajudou demais. Se esse mentor vir e fala, Bel, você tem como tomar um café com aquela pessoa? Eu falo na hora sim, eu não sei nem quem é a pessoa, mas ele gerou uma credibilidade que a gente se ajuda em tudo. É um negócio muito louco e muito poderoso.
E isso junta com uma peculiaridade do Vale do Silício, que eu acho que é a coisa mais interessante de lá, que é o lugar mais competitivo do mundo, mas é também o lugar mais colaborativo do mundo. E daí tem uma coisa especial, que é o 5º ponto, que é sobre compartilhar ideias. Várias vezes, eu tenho uma escola aqui no Brasil. E é uma escola, fica aqui em São Paulo, perto do Shopping Paulista, tem online também, chama Fase Nova. E nessa escola, a gente recebe alunos de todas as idades que têm algum projeto, todas as idades mesmo, assim, de 7 a 80 anos, que tem um projeto que ele queira realizar na vida. Às vezes é um projeto pessoal, às vezes é um projeto profissional. E às vezes, no lado de projeto profissional, o cara fala, eu tenho essa ideia gigantesca, mas eu não vou falar para ninguém porque vai que copiam. Daí eu falo, não, mas pera, fala para mim. Não, porque vai que copiam. Eu não vou falar na sala de aula, vai que copiam. Esse lance de pânico de que copiem a ideia me dá nervoso. Porque é o seguinte, o que o Vale faz? O contrário, compartilha a ideia com todo mundo. Com todo mundo. Por quê? Porque no espírito de testar algo menor, se você compartilha com o mundo, você já consegue um pouco de feedback e informações que consegue calibrar o que estiver errado. Você não precisa esperar 3 anos. Você conseguiu isso agora, conversando com o taxista, falando a ideia para ele, né? Então, isso é interessante. E eu tenho uma opinião interessante sobre esse negócio de alguém copiar. Eu acho que se realmente você pensou num negócio por 3 anos, você comentou com uma pessoinha que estava do seu lado, e a pessoa pegou, fez e fez melhor do que você achou uma dádiva, um sócio, vai atrás dessa pessoa, porque você merecia ser roubado, né? Não é possível. Você pensou por 3 anos sobre o troço, a pessoa ouviu por 1 segundo e fez melhor que você. Dádiva, você achou um sócio, vai atrás da pessoa. Então, assim, essa visão que às vezes a gente tem de ser fechado, pode ser muito ruim. Claro que existem algumas situações específicas, no qual, às vezes, você está começando um negócio pequeno, e alguém pode já ter uma empresa grande que pode só pegar um setor e fazer melhor do que você pode. Aí você tem que ter noção se é realmente uma situação super específica, que você está dando na mão alguém que faz amanhã um negócio. Mas é muito raro alguém conseguir fazer amanhã um negócio que você pensou por 3 anos e não fez. Então, essas foram 5 das coisas que eu aprendi lá. Eu aprendi muito mais coisa. Eu tenho um livro que se chama Mina do Vale, é gratuito. Quem quiser baixar, pode baixar. livrosdabel.com.br. Tem 3 livros meus gratuitos, audiolivro gratuito. Tem tudo, tem até inglês e espanhol gratuito, caso você queira fazer gratuito. E fiz em todas as línguas, assim já ajuda. Tem escola de inglês usando. Mas isso foram algumas das coisas que eu trouxe para mim e que até hoje eu uso e fazem muita diferença. Então, o espírito aventureiro com orgulho dele, o lance de testar coisas menores, sem medo de parecer pequeno demais e sem medo de depois mudar se tiver que mudar. O lance de compartilhar as ideias sem medo nenhum, a importância da credibilidade em tudo que você faz e assumir que erro faz parte do aprendizado. Então, essas são 5 coisas que eu levo comigo. Era uma ideia em 5 minutos, então eu resolvi fazer meio que 5 ideias em alguns minutos. Beleza? Gente, eu desejo tudo melhor para vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre os projetos, muitas das coisas que a gente faz são gratuitas. A gente tem mais de 100 mil alunos online fazendo nossos cursos. A gente tem cursos sobre inovação, sobre produtividade, sobre como errar direito. Já que vai errar, né? Vamos errar direito. Então, quem quiser acessar é fazenova.com.br, F-A-Z-I-N-O-V-A, Faz Inova, F-A-Z-I-N-O-V-A.com.br. Quem quiser baixar os livros, livrosdabel.com.br. E é isso aí, gente. Desejo tudo melhor para vocês e que alguma dessas 5 dicas ou todas juntas, de alguma forma, fique na cabeça de vocês e ajude a seguir adiante em pelo menos um dos seus sonhos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.